Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ariel e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer uma soma ou uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então olha só, no primeiro exemplo aqui nós temos uma soma de fração, 1/5 mais 2/3. Então observa que a primeira fração aqui é 1/5 somado com 2/3. Nós podemos observar que os denominadores dessa fração são números diferentes. Então, para fazer uma soma ou uma subtração de fração, é necessário que os denominadores sejam iguais. Quando os denominadores são diferentes, há necessidade de torná-los iguais, certo? E como fazer isso? Então, nós devemos tornar esses denominadores iguais por meio do MMC. Então, nós devemos procurar o MMC entre o 5 e o 3. Procurar o MMC entre o 5 e o 3. Nós podemos fazer isso, nesse caso aqui, de duas formas. Primeiro, eu posso usar a decomposição em fatores primos, Eu posso observar que o menor número que divide o 5 ou o 3 é o próprio 3. Então, o 5 não é divisível por 3. Então, repete o 5 e divide o 3 por 3. 3 dividido para 3 igual a 1. Esse 3 aqui nós já chegamos em 1, então ele já está resolvido. Precisamos dividir o 5. Então, vamos dividir por 5, 5 dividido para 5 é 1. Então, vou repetir o outro 1. Quando alcança o 1 os dois números aqui, então eu devo multiplicar os fatores. Então, 3 vezes 5, que no caso aqui é 15. Então, o MMC entre o 3 e o 5 é 15, certo? Ou então, eu poderia pensar o seguinte: observa o 3 e o 5. São dois números primos entre si. O MMC entre números primos entre si é sempre o produto entre eles, certo? Que no caso é 5 vezes 3, que dá 15, certo? Então, lembrando, o MMC entre dois números primos entre si é sempre o produto entre eles. Então, 5 vezes 3, 15, Ou eu posso usar a decomposição em fatores primos, que eu encontro o mesmo resultado, que é igual a 15. Então, encontrando o MMC, eu vou fazer o seguinte: vou colocar o resultado do MMC aqui, que é o 15. Aí eu vou pegar esse 15 e vou dividir para 5. 15 dividido para 5, Então, 15 dividido para 5 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Recapitulando, vou pegar o 15, dividir por 5, o resultado multiplica pelo numerador. Então, 15 dividido para 5 dá 3, e 3 vezes 1, 3, vou colocar aqui. Repete o sinal, que é a adição. 15 dividido para 3 dá 5, e 5 vezes 2 dá 10. Observa que eu posso repetir o denominador e somar os numeradores agora. Então, 3 mais 10 igual a 13. Então, o resultado da nossa soma de fração é 13. 13 sobre 15, Ou 13 quinzeavos. Para a gente fazer o segundo exemplo, eu vou apagar esse primeiro, para a gente poder fazer o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 2/9 somado com 2/3. Observa que os denominadores são números diferentes. Então, eu vou fazer o MMC entre
o 9 e o 3. O MMC entre o 9 e o 3 eu posso resolver por meio da decomposição em fatores primos, né? O 9 e o 3, o menor divisor primo de ambos é o 3. Então, 9 dividido para 3 é 3. E 3 dividido para 3 é 1. Põe a vírgula novamente, né? Vou dividir o 3. O menor divisor primo de 3 é o próprio 3. 3 dividido para 3 é 1. Vou repetir o 1. Quando alcançar o 1 dos dois lados aqui, então multiplica os fatores, né? Então, 3 vezes 3 igual a 9. Então, o resultado desse MMC é igual a 9. Outra observação que nós podemos fazer é o seguinte. Observa que eu tenho o 9 e o 3. São os dois denominadores. O 9 é múltiplo do 3. Então, o resultado do MMC é sempre o maior, certo? Então, o 9 é múltiplo do 3. Então, o resultado do MMC é o 9. Certo? Uma forma bem rápida de fazer. Encontrado o resultado do MMC, vamos colocá-lo aqui, né? E eu vou pegar 9 e dividir para 9. 9 dividido para 9 é 1. E 1 vezes 2 é o próprio 2. Mais 9 dividido para 3 dá 3. E 3 vezes 2 dá 6. Feito isso, vou repetir o denominador e somar os numeradores. No caso aqui dá 8 nonos. Então, o resultado da nossa soma de fração, certo? Vou apagar novamente para a gente poder estar fazendo mais um exemplo. Próxima operação aqui, né? Vou fazer uma subtração de fração. 3/4 menos 1/8. 3/4 menos 1/8. Observa que denominadores diferentes, devo encontrar o MMC entre os denominadores, que no caso é o 4 e o 8. Eu posso fazer isso por meio da decomposição em fatores primos, né? Coloca o 4 e o 8. Divide para 2, dá 2, né? 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido para 2 dá 4. Continua dividindo 2 para 2, que dá 1. E o 4 dividido para 2 dá 2. Continua dividindo para 2, né? Repete o 1. E 2 dividido para 2 é 1. Chegou em 1, multiplica os fatores, né? 2 vezes 2 vezes 2, que no caso é 8. Certo? Então, o MMC usando a decomposição em fatores primos. Porém, eu posso observar que os denominadores são o 4 e o 8, né? Fazer o MMC entre o 4 e o 8. Observa que o 8 é múltiplo do 4, ou seja, o MMC é o maior deles. Então, vou colocar o 8 aqui, que é o MMC, e vou dividir, né? 8 dividido para 4, né? 8 dividido para 4, 2. E 2 vezes 3 é 6. Repete o sinal. E 8 dividido para 8 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Feito isso, repete o denominador e efetua a subtração entre os numeradores, né? 6 menos 1 igual a 5. Igual a 5. Certo? Então, 5/8 é o nosso resultado da diferença entre essas duas frações. Feito isso, vou apagar novamente para poder fazer mais um exemplo. Agora,
eu trago um exemplo onde nós vamos ter 3 números para a soma de fração. 3 quartos mais 1 meio menos 5 sextos. Observa que agora eu tenho que fazer o MMC entre esses 3 denominadores. O 4, o 2 e o 6, né? Nesse caso aqui, nós devemos usar a decomposição em fatores primos. Então, eu vou pegar o 4, o 2 e o 6 e fazer a decomposição em fatores primos. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Vou dividir novamente por 2. 2 dividido para 2 é 1. Repete o 1 e repete o 3, porque o 3 não é divisível para 2. Então, vou dividir por 3. Repete o 1 e 3 dividido para 3 é 1. Chegou em 1 todo mundo? Então, multiplica aqui ó, os fatores. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3, 12. Então, o resultado desse MMC é igual a 12. Feito isso, vou colocar o resultado do MMC aqui. Vou pegar esse 12, que é o resultado do MMC, e dividir pelo 4. 12 dividido para 4, 3. E 3 vezes 3 é 9. Repete o sinal. 12 dividido para 2 é 6. E 6 vezes 1 é 6. Repete o sinal. E 12 dividido para 6 é 2. E 2 vezes 5 é 10. Agora, vou repetir o 12 e observa o seguinte, eu já posso efetuar a operação entre os denominadores. 9 mais 6 é 15. Então, 9 mais 6, 15. E 15 menos 10 é 5. Então, o resultado da nossa operação com fração aqui é 5 dozeavos. Feito isso, vou apagar novamente para fazer mais um exemplo, né? Próximo exemplo, nós temos aqui 2 mais 1 meio mais 1 terço. Observa, pessoal, que aqui eu tenho 2 inteiros somado com 1 meio somado com 1 terço. Esse 2 ele não tem denominador, então fica entendido que o denominador é 1. Então, sempre que não tiver denominador, fica entendido que esse denominador é 1. Então, devo procurar o MMC entre o 2 e o 3, porque o 1 não há necessidade, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, não há necessidade de colocar ele aqui entre os denominadores. Até porque o 1 ele é divisor de todos os outros números. Então, eu tenho 2 e o 3, né? Divide para 2, 2 dividido para 2 é 1, repete o 3, porque o 3 não é divisível para 2. Então, 3 dividido para 3 é 1, repete o 1, né? E multiplica os fatores, né? Chegou em 1, multiplica os fatores. Observa que aqui vai dar 6, né? Observa que o 2 e o 3 são 2 números primos entre si. Então, você poderia simplesmente multiplicar os dois. Toda vez que os números forem primos entre si, em vez de fazer a decomposição em fatores primos, você poderia simplesmente multiplicar os dois e já encontra o resultado do MMC, certo? Mas eu posso utilizar a decomposição em fatores primos tranquilamente. Colocar aqui o resultado do MMC, né? Aí eu vou pegar o 6 e dividir para 1. 6 dividido para 1 é 6. Vezes 2 dá 12. Mais 6 dividido para 2 dá 3. E 3 vezes 1 é 3. Mais
6 dividido para 3, 2. E 2 vezes 1, 2. Feito isso, você repete o denominador e já pode somar os numeradores. 12 mais 3 dá 15, mais 2, 17. Ou seja, nosso resultado aqui, 17 sextos. Vou apagar novamente para poder fazer mais um exemplo. Próximo exemplo, nós temos aqui 5 mais 1 terço mais 1 meio. Mais 1 meio. Observa, né, que eu tenho o 5 inteiro somado com 1 terço somado com 1 meio. Vou procurar, lembrando, né, que o C5 ele não tem denominador, então você coloca o 1 aqui embaixo. Procurar o MMC entre o 3 e o 2, né? Nós acabamos de fazer no exemplo anterior, o MMC entre o 3 e o 2. Observa que o 3 e o 2 são dois números primos entre si. Então, não há necessidade de você estar fazendo a decomposição em fatores primos. Se fizer, tranquilo. Mas eu poderia simplesmente multiplicar os dois. 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 2, 6. Encontrado o MMC, colocamos aqui. 6 dividido para 1 dá 6. E 6 vezes 5 é 30. Mais 6 dividido para 3 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido para 2 dá 3. E 3 vezes 1, 3. Então, repete o denominador e pode somar. 30 mais 2, 32. Mais 3, 35, né? Então, o resultado da nossa operação aqui, 35 sextos. Mais um exemplo aqui, pessoal, para a gente fechar. Então, vou colocar o 2 inteiros menos o 3 meios. Observa, né, que esse 2 é o número inteiro. Então, eu devo colocar o 1 aqui embaixo, né? Observa, né, que o MMC seria entre o 1 e o 2, que são os dois denominadores. O 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. O 1, quando você divide qualquer número por 1, sempre é esse número. Esse número sempre se mantém. Ou seja, o MMC entre o 1 e qualquer outro número sempre será o outro número. Então, o MMC entre o 1 e o 2 é o 2. Se você procurar o MMC entre o 1 e o 3, é o 3. O MMC entre o 1 e o 15 é o 15. No caso aqui, 1 e 2, então o MMC é 2. Então, 2 dividido para 1 dá 2 vezes 2, 4. Menos 2 dividido para 2 é 1. E 1 vezes 3 é 3. Feito isso, repete o denominador e subtrai 4 menos 3 igual a 1. Nosso resultado aqui, 1 meio, 1 sobre 2.